Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como que foi os exercícios aí que vocês fizeram na aula passada? Conseguiram fazer até o final? Cansaram muito? Me diz, me conta. Espero que tenham conseguido aí, hein? Conseguiram adaptar pelo menos para o seu ritmo, como você gosta de fazer? O que vocês acham? Com que você aguenta, né? Conseguiram? Isso é importante, conseguir adaptar para você, certo? Então vamos lá, vamos falar sobre hoje, né? Chega de falar sobre ontem. Então é o seguinte, o que eu quero de vocês hoje? Nós vamos iniciar o capítulo 2, tá? Quem quiser pegar a apostila já no capítulo 2, que é logo depois daquela página de atividades da apostila, pode pegar, certo? Então é o seguinte, lá no capítulo 2, na apostila de vocês, tá escrito assim, atletismo, já manda ver, né? Mas o nosso tema que a gente vai abordar são jogos pré-desportivos, certo? Então, ó, lembrando lá da primeira aula, primeiro tema que a gente vai trabalhar no primeiro bimestre, jogos e brincadeiras, certo? Daí, disso aí, a gente vai para dividir o bimestre. Então, jogos foi no primeiro, jogos eletrônicos no primeiro capítulo, agora jogos pré-desportivos. E dentro desses jogos pré-desportivos, a ênfase será o atletismo. Eu já vou explicar para vocês o porquê, para vocês entenderem, certo? Então, o que são jogos pré-desportivos? Vamos pelo nome. Vamos tentar a lógica. O que vocês acham? Pré-desportivos. Desportivos quer dizer dos esportes, né? Antigamente falavam desportos. Dos esportes. Antes dos esportes. Então, como assim? Então, são jogos que utilizam de movimentos, de técnicas utilizadas, por exemplo, nos esportes, para a criação desses jogos. Porém, não são jogos, por exemplo, futebol. A gente não joga futebol 11 contra 11, certo? O jogo pré-desportivo do futebol pode ser um bobinho. Sabe aquele que fica uma roda e um no meio, tentando roubar a bola? Pode ser um bobinho. Por quê? Porque trabalha o passe, trabalha a marcação e outras coisas, certo? Então são coisas que tem no futebol e são trabalhadas nessa atividade do bobinho. Entenderam? Só para vocês conseguirem visualizar o que é um jogo pré-desportivo. Beleza? Aí, o que a gente vai fazer com esse jogo pré-desportivo? Vamos trabalhar o atletismo, tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho dele falando da história do atletismo e vamos trabalhar várias provas do atletismo. Então, dentro do atletismo, que é um esporte muito grande, certo? Existem diversas provas, tá? Então, eu sou atleta de atletismo, então eu faço todas as provas? Não. Posso ser especialista só em uma prova, o resto ter outras pessoas para isso, certo? Então, sou atleta de 100 metros rasos, que é um tipo de corrida, certo? E o restante não salto, eu não corro corrida, não faço corrida longa, certo? Entre outras coisas. Então, assim, o atletismo é um dos esportes mais antigos que existem no mundo, tá? Vocês sabem qual que é o atletismo? Vocês já viram? Já visualizaram? Ah, corrida, isso. Corrida, aquela que tem o salto com vara, isso aí. Esse mesmo são os esportes do atletismo. Então, assim, é um dos esportes mais antigos do mundo. Por quê? Tá? Porque eles utilizam de movimentos, certo? Para acontecer esse esporte, movimentos básicos do ser humano. Movimentos de base. Quais deles, por exemplo? A corrida, o lançar, o saltar. Eles utilizam desses movimentos para o esporte, tá? E isso são coisas que são utilizadas há muitos anos, né? E a primeira Olimpíada, sabe a Olimpíada que vai acontecer esse ano em Tóquio? Se tudo der certo, né? Mas eu acho que vai. As Olimpíadas, a primeira Olimpíada lá antigamente foi surgida na Grécia, na cidade de Olímpia, certo? Por isso foi chamada de Olimpíada, sabia? Então lá aconteceu a primeira prova de corrida, que era mais ou menos 200 metros. Aí que foi criada as Olimpíadas, através de uma prova de corrida. E isso foi o que? 776 a.C., certo?
Então faz muito tempo que isso acontece, né? A gente chama como jogos Olimpíadas Olimpíadas da Antiguidade, né? E Olimpíadas da Era Moderna. O que a gente vê hoje é da Era Moderna, tá? E essa da Antiguidade. Tinha diversas modalidades de competições. Isso foi criado em 776 e foi evoluindo, colocando cada vez mais modalidades, certo? E hoje, então, evoluiu muito o atletismo. Era só uma corrida de 200. Hoje a gente tem diversas provas, né? Vocês sabem que aí, como eu já falei, a gente tem prova de corrida, certo? Tem prova de campo. O que é prova de campo? Saltos e lançamentos, certo? São realizadas lá no campo. Tem provas combinadas. O que é isso, professor? O decathlon e o heptathlon. São provas de pista, de campo e diversas provas juntas que a somatória dos pontos dá o vencedor. Tem provas pedestrianas. O que é isso, pedestrianas? Pedestres. Corridas de rua, certo? Que são feitas, por exemplo, a maratona, né? Então, também tem as corridas no campo, que é o cross country, beleza? Corridas na montanha, tá? E marcha atlética. São vários tipos, tá? Algumas não. Por exemplo, cross country. É um esporte do atletismo, mas nas Olimpíadas eles não vão, certo? Tem competições fora, beleza? Tem algumas provinhas que não são olímpicas, mas a maioria é, tá bom? Então, é o seguinte, para você, o que você me diz? Correr é normal? A gente aprende desde pequeno, não aprende? O que vocês acham? Sim, né? Correr é uma coisa que acontece sempre. Saiu um aninho e já começou a correr. Não, corre, vai cair, né? Então, assim, parece... Professor, como a gente vai treinar corrida? Eu vou só correr. Então, aí que vem o segredo, tá? Vocês em casa, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos trabalhar diversas formas das provas do atletismo. Quando a aula for prática, vocês vão sempre ter menos espaço, né, para trabalhar. Então a gente vai sempre adaptar. Se você tiver um espaço maior, você já sabe, você já pode, vou fazer lá, beleza? Se não, a gente não tem problema, a gente vai adaptar todas as atividades, até pela minha gravação, eu vou gravar pertinho, então vocês vão conseguir fazer igual, bem tranquilo, certo? Então assim, existem diversas provas, né, no atletismo lá, e vocês sabem que a corrida, como a gente vai trabalhar? Existem diversos tipos de corrida. A gente vai trabalhar a corrida num primeiro momento. A gente vai fazer ela como? Professor, vamos correr. Não. Tem técnicas para isso. Sabiam? Tem elevação do joelho, passada mais longa, a direção que o corpo tem que ficar, o ângulo. Tudo isso altera na velocidade. A forma que você coloca o seu pé no chão altera na sua velocidade. Certo? Então a gente vai trabalhar diversas coisas aí para vocês entenderem. Vai ser bem legal esse capítulo, certo? Então eu vou pedir uma coisa para vocês fazerem hoje. Eu dei uma breve historinha, né, sobre o atletismo. O que eu quero de vocês? Vocês vão fazer uma pesquisa com a história do atletismo. Como assim? Você já disse que ele começou lá, a primeira prova, e isso. E depois? Ele parou? Ele só era na Olimpíada? Ele evoluiu? O que vocês acham? Tem até os sites da Confederação de Atletismo, tem histórias e tem contado de maneira bem oficial, né? Considerado oficial, então vocês podem procurar por lá, tá? Então pesquisem para mim sobre o atletismo. O que é para pesquisar? Sobre a história do atletismo, certo? A evolução do atletismo, beleza? Se você procurar a história do atletismo, ele já vai surgir um monte de coisas e aí você vai colocando, tá? Eu não quero que vocês copiem, tá? Por favor, quero que vocês entendam com suas palavras. Leu, eu gostei disso, disso e disso. E vou colocar do meu jeito, tá bom? Parafraseia, que a gente chama. Coloca a mesma coisa da sua maneira. Eu quero que vocês coloquem para vocês entenderem. E aí, próxima aula, eu já vou também trazer algumas histórias e a gente vai
fazer essa ligação aí. Eu vou falar, vocês falam também e a gente vai trocando ideia aí como que vai ser, beleza? O professor Micael vai ficando por aqui e até a próxima aula.